Boa noite. Então, vamos começar. Então, hoje a gente vai dar início à aula de integrais, não é? Bom, inicialmente a gente vai estar olhando assim, ó. A gente estudou derivada. Aí a ideia é a seguinte, você deriva, né? Aí o resultado é uma outra função. O que a integral vai fazer nesse primeiro momento? A gente vai ver o seguinte, a integral vai pegar a derivada e trazer de volta para a função original. Por isso que o nome é primitiva imediata. Perfeito? Então, a gente vai estar olhando inicialmente como se fosse a operação inversa da derivada, né? Digamos assim, tu tem x ao cubo, a derivada é 3x ao quadrado. O que a integral de 3x ao quadrado faz? Traz de volta para o x ao cubo. A ideia inicial vai ser essa. Perfeito? Então, vamos lá. Então, ó, considere uma função de R em R, integrável, y igual a f de x, né? A gente sabe o seguinte, que a derivada dela mede a taxa de variação de f em relação à variável x, que é a mesma coisa que o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função, né? Foi isso que a gente viu principalmente. Tá certo? Né? Aqui são só as notações que a gente já fez para a derivada, né? Só para lembrar, aí a gente pode escrever dessa forma, desta ou dessa outra, né? Ó, a derivada em um certo ponto é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto A e f de A, como vocês lembram, né? Tá certo? Nós costumamos escrever a derivada assim, ó. A derivada da função em relação a x é f' de x. O que eu vou fazer? Vou pegar esse dx e passar para o segundo membro. Aí eu tenho que aí, quando você faz isso, né, apesar de ainda ser a derivada, o nome muda para diferencial. Né? Derivada e diferencial para funções de uma só variável é a mesma coisa, só muda a maneira de escrever. Tá certo? Aí o que a integral vai fazer? A integral do diferencial de f de x, né, ou integral de f' de x, volta para a função original, que é o f de x. A ideia vai ser essa. Perfeito? Então, vamos lá. Digamos que eu tenho uma função da seguinte maneira. Y igual a x ao quadrado menos 4, ou y igual a x ao quadrado, ou ainda, y igual a x ao quadrado mais 1. Essas três funções têm gráficos diferentes, né? Na verdade, assim, a linha do gráfico é praticamente a mesma, ela só ocorre em local diferente do plano. Perfeito? Na verdade, isso ocorre com qualquer função y igual a x ao quadrado mais uma certa constante, a constante que for. Esse c está simbolizando 1, ou 0, ou menos 4, ou qualquer outro número, como a gente vai ver agora aqui no gráfico, tá certo? Olha só, vamos ver aqui o gráfico, que você vai ver direitinho isso. Tá? Tá aqui, ó, as funções. Vocês estão vendo aqui em cima, à esquerda? A função f1 é x ao quadrado, a função f2 é x ao quadrado mais 1, a função f3 é x ao quadrado menos 4, tá certo? E aquela fc, ó, apesar de não estar aqui, ó, mas é x ao quadrado mais c, só que o c aqui é zero, por isso que ele não aparece. Se você mudar de valor, só um minutinho. Só um minutinho. Aí, se você mudar aqui de valor, né, ó, o C, ó, se você mexer aqui no valor do C, ó, digamos, vou dizer que o C é 1, como na primeira lá, ó. Tá aqui o C aqui, ó. C igual a 1. C igual a, digamos, sei lá, 2. Aí x ao quadrado mais 2, né? Agora, olha o gráfico aqui de x ao quadrado. Não é? Ele é assim porque a imagem do zero é zero, ele passa na origem, né? Ó. Na verdade, lembra que a gente falou que a parábola sempre corta no C? Como não tem o C, é porque o C é zero, por isso que passa aqui na origem, tá certo? Quando eu disser que o C é 1, né, ó, ele corta, né, o eixo Y no 1. Quando eu disser que o C é menos 4, ele corta o Y no menos 4, né? Ó. No caso geral, ó, vamos colocar aqui o caso geral. Conforme você muda o valor do C, você só troca o gráfico de lugar. Você está vendo aí, ó? Perfeito? O que significa isso para a derivada? Do ponto de vista da derivada, todos esses gráficos são exatamente o mesmo. Imagina o seguinte, que você quisesse achar a reta tangente quando x é 1. Seria uma reta bem aqui, né? Ó. Se você fosse olhar a reta aqui, em qualquer um desses gráficos,
o coeficiente angular seria o mesmo, ou seja, a derivada seria a mesma. Então, do ponto de vista da derivada, é a mesma função. Por quê? Quando você deriva x ao quadrado, não é 2x? Quando você deriva x ao quadrado mais 1 também não é 2x, porque a derivada do 1 é 0. Quando você deriva x ao quadrado menos 4, também não vai ser 2x? Quer dizer, não importa qual número que está aqui, ó, né? Ó, o c é aqui. A derivada de x ao quadrado mais um c qualquer sempre vai ser 2x, porque como c é constante, a derivada é 0. Então, do ponto de vista da derivada, é a mesma, tá certo? A função é como se fosse única, né? Apesar do gráfico estar em local diferente do plano XY, não é? Compreendido isso? Tá. Então, eu vou pensar assim, quando ninguém responder, eu vou pensar que está compreendido. Então, tá. Então, olha só, nós falamos que a nossa integração aqui seria a função de retorno. Se a derivada é 2x, então, quando eu integrar, tá certo? Tem que voltar para a função original. Você percebe que nós temos um problema? Voltaria para qual dessas funções? Você consegue compreender isso? Então, ó, eu tenho que a derivada de todas essas funções é 2x. Aí eu vou integrar o 2x, eu falei que é a função inversa, que é a operação inversa, então eu tenho que voltar para a função que originou a derivada 2x. Então, qual dessas seria? Alguém poderia me dizer? Qualquer uma, né, professor? Na verdade, não dá para dizer qual é, né? Porque qualquer número que fosse aqui, né, ó, não importa, a derivada seria 2x. Então, fica difícil saber qual é. Tá certo? Então, olha só. É por isso que a gente vai pensar desta maneira aqui, ó. Olha só. Se a derivada da função ou o diferencial é 2x dx, aí eu vou precisar integrar aqui, né? Ó. O que a integral vai voltar? A integral vai voltar para a função y, que vai ser x ao quadrado mais alguém que eu não sei quem é. Como esse alguém eu não sei quem é, eu vou chamá-lo de uma variável, digamos c. Perfeito? Olha aí. Porque eu não sei para onde volta. Não sei para quais daquelas funções voltam, entendeu? Então, esse símbolo é o símbolo que significa integral, ou seja, pegue essa derivada e retorne para a função original. Né? A função original é y, tá ok? Desculpe aí que eu pensei que tinha alguém querendo entrar. Eu vi um barulho então, estranho. professor, fui eu que levantei a mão aqui na sala. Tem aí, gente ó, querendo entrar mesmo, tá? Perfeito. Aí, quando eu faço a integral de 2x, volta para x ao quadrado. Mas podia ser qualquer número aqui que voltaria, não é isso? Então, é por isso que sempre que eu calcular a função de retorno, eu vou ter que colocar essa constante aqui. Ó. O c simboliza uma constante que eu não sei quem é, porque eu não sei exatamente para que função vai voltar. Por isso que, apesar de ser a operação inversa, aí eu sempre vou ter que acrescentar no resultado essa constante. Porque, como você viu, a derivada podia ser a derivada de qualquer uma daquelas funções. Tá certo? Aí vamos continuar. Então, a gente vai estar pensando assim, ó, que a derivada, então, leva a derivada, a relação D. E a relação D menos 1 traz de volta, né? Ó. A ideia seria assim, ó. Tu tem x ao quadrado mais 1, x ao quadrado menos 10, x ao quadrado mais c. A função D calcula a derivada, então vai dar 2x. E a D menos 1 volta. Aí ela volta para qual das quatro? Aí ela volta para essa daqui, né? Ó. Por quê? Porque eu não sei se era 10, 0 ou mais 1 que somava com x ao quadrado. Como eu não sei, então eu coloco uma constante qualquer. Entendido a ideia? Olha só aqui o nosso exemplo. Determine a equação da família de curvas, sabendo-se que o declive da tangente, né, a ela, em qualquer de seus pontos, é o dobro da abscissa do ponto considerado. É exatamente o que a gente estava vendo, né? Perfeito? A gente sabe que a abscissa é a derivada da função e ele está dizendo que essa derivada é 2x, não é? Perfeito? Agora eu vou lá para a operação inversa, que é a integral, né? Então, o resultado disso vai dar aquilo que nós dissemos, x ao quadrado mais uma constante. Então, é assim que a gente vai pensar. Entendido a ideia? Para todas as funções. Tá ok? Não é? Como eu disse antes, isso se faz dessa forma porque, do ponto de vista da derivada, a derivada vai ser sempre a mesma, né? Se você fosse achar nesse ponto uma reta tangente de qualquer uma dessas funções,
né, dessas aqui, né, ó, que os gráficos estão aqui, ó, seria, digamos, aqui nesse ponto, mais ou menos essa reta aqui, né, ó. Eu não sei se eu vou conseguir fazer direito, mas, ó, se você fosse fazer uma linha reta aqui, ó, em qualquer uma dessas funções, você veria que seriam retas paralelas, ou seja, retas com o mesmo coeficiente angular, que é a derivada, né, claro. Perfeito? Tá ok? Então, é por isso que sempre que eu fizer a integral, vai ter que aparecer o C. Aí você pode perguntar, mas, professor, não vai ter nenhuma maneira de eu achar um resultado específico, ou exatamente esse, ou exatamente esse, ou exatamente esse? O resultado vai só ser esse daqui, né? Aí sim, aí vamos ver um outro exemplo. Como é que eu faço para ter um resultado específico, né? O mesmo problema anterior, só que o meu resultado, né, tem que ser uma função que passe no ponto 1, 3, tá certo? Aí o que é que eu tenho? Não é? Aí eu tenho que a minha solução do problema foi x² mais c. Mas eu não quero essa solução que vai dar infinitas soluções. Para cada c eu vou ter uma solução diferente. Eu quero uma solução específica do gráfico de uma função que passe no ponto 1 e 3, né? Ó, esse é o x e esse é o y. Aí você substitui aqui, ó. O x é 3 e o y é 1. Então, o c é, passo o 3 para lá, 3 menos 1, então o c é 2. Ah, então a função que satisfaz desse aqui, né, ó, é a função y igual a x² mais 2. Essa aqui, ó, a derivada continua sendo 2x, mas eu quero a função que passa no ponto 1, 3. É justamente essa. Perfeito? Então, ó, se eu der apenas a derivada, o resultado tem que ser desse jeito aqui, né? Para eu ter como solução uma função específica, eu tenho que dar mais informação, como esse ponto aqui, né? Eu dei esse ponto, aí eu não achei uma solução qualquer, né? Isso aqui a gente chama de solução geral, ou família de soluções. E essa aqui não, é uma solução particular. Por que particular? É para o caso onde o gráfico passa no ponto 1, 3, né? Se a gente voltar aqui, ó, você vê que a única função que passa no ponto 1, 3, ó, é essa aqui, né? Ó. Tá vendo aqui, ó? x² mais 2, né? Ó? Que é justamente a solução que nós encontramos. Perfeito? Então, vamos seguir. Para a gente chegar logo nos exemplos, né? Então, é como eu lhe disse, né? Olha aí. Certo? Então, vamos lá. Agora, vamos descobrir como é que a gente resolve realmente as integrais, né? Como primitiva imediata. A ideia é a seguinte. Oi? Antes de você começar, tem um querendo entrar. Você pode averiguar, por favor? Eu não ouvi, beleza. Não tem só um, não. Tem 2. Tá, vamos continuar. Então, vamos lá. Aí, olha só. Aí eu quero saber qual é a função que eu derivo e tenho como resultado x, não é? Aí, como é que você pensa? Você pensa da seguinte maneira. A gente viu aquele negócio lá, né? Quando a gente fez integral de 2x dx, como é que a gente pensou? A gente pensou numa função que a derivada era 2x. A gente descobriu que era x², claro, né? Mas eu sempre tenho que acrescentar a constante. A gente já viu por quê. Porque a derivada disso é 2x, né? Se você pegar e derivar x² mais c, qual a derivada? A derivada de x² é 2x. O c, como é uma constante, a derivada é 0, então é 2x. Está aqui, ó, né? Perfeito? Então, quando você resolve a integral, como primitiva imediata, a gente está pensando assim, ó, qual é a função cuja derivada é 2x? x². Então, a pergunta aqui é a mesma. Qual é a função cuja derivada é x? Você consegue me dizer? Ora, a única função que eu derivo e aparece o x é justamente o x² mais c. Não é verdade? Só que o resultado é 2x e não x. Como é que eu faço para o resultado ser x? Apenas o x e não 2x? É fácil. 1 sobre 2 não é constante? Quando você deriva, você não repete a constante, deriva só a função? Aí como é que seria a derivada disso? A derivada de x² é 2x e 1 sobre 2 é constante, ele continua, né? Derivada de c é 0, não precisa colocar, cancela esse com esse, e o resultado é x. Ah, professor, então sei agora.
a função cuja derivada é x ao quadrado sobre 2. Por quê? Porque a derivada é 2x e eu tenho que tirar o 2. Então, só pego a função original e divido por 2. Se você derivar isso aqui, ó, como nós vimos aqui, ó, dá exatamente o x, né? Alguma pergunta? Professor, Oi. nesse caso aí, utilizando a integral, no caso do expoente, eles não acabam somando? Calma, meu querido. Estamos chegando lá. Tá bom. Não adiante o carro à frente dos bois. Entenderam a ideia? Então, ó, eu pensei no x ao quadrado, mas o x ao quadrado sozinho não resolvia. Eu tive que dividir por 2, perfeito? Então, vamos ao próximo problema. Eu quero saber qual é a função que você deriva e o resultado é x ao quadrado. O que vem à cabeça é o x ao cubo, não é? Se você pegar o x ao cubo e derivar, qual é a derivada disso? 3x ao quadrado. Mas qual é o nosso problema? O 3. Porque aqui não tem 3, não é verdade? Aí o que é que você pensa aqui? Ora, se em vez de ser x ao cubo fosse x ao cubo sobre 3, a constante repete na derivada, repetiria aqui, cancelaria, e o resultado seria o que a gente quer, x ao quadrado. Até aí alguma pergunta? Então, como é que vai ser essa integral? Fácil. É x ao cubo sobre 3, mais a constante. Por quê? Porque se você derivar isso aqui, ó, o resultado vai ser x ao quadrado. Entendido a ideia aí? Ó, então, se entendeu a ideia, eu vou passar uma para vocês me dizerem qual é o resultado agora, tá certo? Tá ok? Vou apagar. Vou colocar o resultado dessa. E aí? Quanto é que daria esse aí? Me fale aí agora. Seguindo a mesma ideia dos demais. X à quarta sobre 4. Rapaz, trabalhar com gente inteligente, E mais o processo é melhor, não é? Alguma pergunta até aqui? Por enquanto, Alguém não entendeu? Ó, vou passar para o próximo, hein? Tá, e quanto é que vai dar isso aí? x à quinta sobre 5 mais c. Perfeito? Então é isso. Por quê? Porque para aparecer o x à quarta tem que ser o x à quinta. Vai dar 5x à quarta. Só que o 5 atrapalha, então você divide por ele. Pronto, acabou-se isso. Tá ok? Então, como é que ficaria essa? X elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1? Perfeito? Entendido aí, Assunção? Sim, entendi, professor. Eu queria que vocês descobrissem, entendeu a diferença? É como se fosse ela é inversa da derivada. Então, no caso... Olha como é exatamente o processo inverso. Eu vou colocar aqui, ó. Opa, é x elevado a alfa. Olha como fica exatamente o processo inverso. O que a gente faz? Esse negócio multiplica, não é? Ó? X elevado a alfa menos 1. Olha como tudo é o inverso. Em vez de subtrair, soma. Perfeito? E em vez de multiplicar, divide pelo expoente. Aqui, ó, o expoente desce multiplicando. Aqui o expoente desce dividindo em vez de multiplicar. É tudo o inverso. Por isso que eu estou lhe dizendo que, desse nosso ponto de vista, é exatamente o inverso. Perfeito? Alguma pergunta? Então, criamos a regra. Então, se for uma potência, nós faremos desse jeito, entendeu? Tá ok? Tá? Então, vamos ao próximo. Quanto é que dá isso aí? Acho que era x... Hã? Né? Enrolei. Esse aí vai dar um problema, não vai? Porque o x Pode seria... ser assim? Eu vou escrever aqui. Porque a potência Ó. É seria integral. Só cancelada. um minuto, Assunção. Deixa eu escrever, depois você fala. Rapidinho, desculpe. Pode fazer assim? Diga aí, Assunção. No caso, o expoente não seria cancelado, já que estaria somando? Pois é, ficaria menos 1 mais 1, aí daria um problema aqui também. Ó. Daria muitos problemas, você viu? Ó. Aqui em cima não dá problema, mas aqui embaixo dá.
pode ficar x elevado a 0 sobre 0? Ou 1 sobre 0? Isso em matemática não existe, não é? Isso aqui está completamente equivocado, né? Perfeito? Então, isso aqui não serve para todo mundo, serve? Esse resultado aí seria 1 sobre x elevado a 1? X, no caso. 1 sobre x? Não, o resultado não seria isso. Calma. Então, vamos passar lá para o próximo. Olha aí. Eu quero fazer isso. Só que aquela regra da potência não serve. Essa regra da potência, ela serve para todos, exceto quando o alfa for menos 1. Então, já vou colocar aqui, ó. Isso não serve se o alfa for menos 1. Se for qualquer outro número, serve. Meio, 1/3, 1/4, tá certo? Fosse raiz de 2 aqui em cima, serviria. Seria raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 2 mais 1. Não teria nenhum problema. O problema é quando é menos 1. Tá certo? Dá problema, não dá? Mas se você enxergasse assim, em vez de ser x menos 1, x menos 1 não é a mesma coisa que isso? Então, qual é a função que tu deriva e dá 1 sobre x? Qual é? Lembre aí. ln. Exatamente. ln de x. Então, o resultado disso teria que ser ln de x mais a constante. Aí não tem nenhuma pergunta? Professor, por que apareceu esse módulo? Deve ser porque ele estava na raiz, então seria mais ou menos. Aqui não tem raiz, não, meu colega. Onde é que tem raiz? É menos 1. É 1 sobre x, não tem raiz. Se você derivar, a gente aprendeu o seguinte, que a derivada do ln de x é 1 sobre x e é isso. Mas é claro que isso só é verdade se o x for maior que 0. Perfeito? Aqui o x não pode ser 0, porque aqui eu tenho 1 sobre x. Então, automaticamente, eu sei que x não é 0. Por que apareceu o módulo? Porque ln é logaritmo. Não se calcula logaritmo de número negativo, entendeu? Então, como não está especificado quem é o x podia ser positivo ou negativo, não é verdade? Então, tem que ficar em módulo, porque na hora que eu calcular o ln do x, o x não pode ser negativo. O número que tem que dar aqui não pode ser negativo. Por isso que tem que ficar em módulo. Entendeu a ideia? Porque só existe logaritmo se o número for positivo. Então, ó, quando eu coloco 1 sobre x, eu especifico como é que é o x, eu só sei que ele não é 0, porque senão 1 sobre x não existia. Se ele não é 0, o x pode ser positivo ou pode ser negativo. Como tudo em matemática, a gente vê função, então eu tenho que calcular o ln como função. E eu só posso calcular o ln como função se esse negócio for um número positivo. Como não há especificação, então fica isso. Agora, se eu dissesse, resolva isso e o x é maior que 0, aí eu precisava do módulo? Claro que não. Mas como não há a especificação, tá certo? Como não há especificação, há a necessidade de colocar o módulo. Entendido? Tá certo? Agora sim, vamos para o próximo. O próximo é a mais difícil de todas. Quero saber qual é a função que você deriva e dá e elevado a x. Qual é a integral de e elevado a x? O que é que dá? Qual é a função que tu deriva e dá e elevado a x? Me diga aí. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, Não, você está me ouvindo. É que a gente está raciocinando. Qual a derivada elevado a x, não? É óbvio. Qual a derivada de e elevado a x, meu amigo? Não é elevado a x? É elevado a x. Então, essa é a mais difícil de todas. Não se preocupe, não. Tá? Vamos para o próximo. Qual é a integral de a elevado a x? Aí tu tem que lembrar de novo. Ó. É como exponencial, né? Ó. Se tu pegar o a elevado a x, a derivada dele é o quê? A elevado a x vezes ln de a. Como a é constante, isso aqui também é constante, não é? Tá certo? O ln é constante. Isso aqui não faz exatamente o contrário?
Se faz exatamente o contrário, aqui repetiu. Então, como aqui também vai repetir, não é isso? Tá certo? Aqui não está multiplicando? Aqui vai ficar como? Dividindo. Perfeito. É isso. Tá ok? Então, a integral de A elevado a x é A elevado a x sobre ln de A. Por quê? Porque a derivada é A elevado a x vezes o ln de A. Né? Repete ele mesmo, né? Então, repetir, aí multiplica pelo ln de A. Só que a integral é a operação inversa. Então, em vez de multiplicar, divide. Perfeito? Exatamente dessa forma. Ok? Vamos ao próximo? Qual a integral do cosseno? Não esqueça, quando eu falo qual é a integral do cosseno, eu estou perguntando qual é a função que tu deriva e dá o cosseno. Entendeu? Então, qual é a integral do cosseno? Se fosse derivar, seria seno. Isso. Menos Quando você seno. deriva o seno, dá o cosseno. Então, a integral do cosseno é a função de retorno, não é? Ó? Então, é o seno de x. Você sempre tem que pensar assim, ó, o resultado tem que ser alguém que, quando tu derivar, desse cara aqui, ó. Se tu calcular a derivada desse aqui, ó, o resultado tem que ser esse aqui. Professor, quando a gente deriva o cosseno, ele fica negativo. Então, nesse caso, na integral, ele é positiva, né? Não sei, vamos ver o próximo. Qual é a integral do seno? Menos cosseno? Tem que ser. Por quê? Ó? Porque nós aprendemos assim, ó, que quando você tem o cosseno, aí você vai derivar, o resultado é menos seno. Não é isso? Tá ok? Então, para dar seno positivo, é necessário que seja menos cosseno, né? Ó? Por quê? O menos repete. A derivada do cosseno é menos seno. Então, o resultado tem que ser o seno de x, porque menos e menos é mais. Então, ó, aqui tem que dar menos cosseno. Justamente por isso. Porque quando tu derivar esse aqui, ó, o resultado tem que ser seno positivo. Se não tivesse o menos, o resultado seria seno, né? Menos seno. Aí menos com menos dá mais. Perfeito? Eu acho que ficou claro, né? E qual é a função que tu deriva e dá secante ao quadrado? Tangente Rapaz, sobre uma cosseno. Tangente de x. Exatamente. Rapaz, eu acho que o Matheus vai acabar com as unhas dele, bicho. Entendido, Matheus? Por quê? Porque a derivada da tangente é secante ao quadrado. Perfeito? Sim, sim. Tô entendendo. É isso, meu amigo. Não tem nem o que pensar. Vamos complicar um pouco mais. Faça isso não, homem. Qual é a função que tu deriva e dá secante vezes tangente? Secante. É isso. O pensamento é esse. Por isso que é primitiva imediata. A gente vai pensar logo na derivada. Não. Aí, de novo, aqui tem o problema como aqui do seno, né? Porque aqui é positivo e a derivada do cosseno era negativa. Para ficar positivo, tem que multiplicar por menos, né? Qual é a função que tu deriva e dá cossecante vezes cotangente? É similar a esse daqui, né? Cossecante. Só que quando tu deriva, dá negativo, não é isso? Aí, para evitar isso, tu tem que multiplicar por menos, porque a derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Como aqui está mais, eu tenho que multiplicar o meu resultado por menos para poder funcionar. Perfeito? Porque menos com menos vai dar mais. Entendido? Qual é a função que tu deriva e dá cossecante ao quadrado? Ora, aí tu vem aqui para o similar, ó. Na secante deu tangente. Então, se é cossecante, provavelmente é cotangente. Perfeito? Só que tem um problema, porque quando tu deriva a cotangente, não dá cossecante ao quadrado, dá menos cossecante. Aí tu tem que inserir o menos no resultado. Perfeito? Então, é só adaptar. Aí você não erra. Porque, ó, quando tu derivar a cotangente, vai dar menos cossecante ao quadrado de x.
Mas aí, então, com esse menos com menos é mais, né? Perfeito? Por isso que tem que aparecer o menos aí no resultado. E aí, qual é a função que tu deriva e dá 1 sobre 1 mais x ao quadrado? Essa é difícil lembrar, né? Ó, é arco tangente. Tem livro que coloca assim, ó, tangente menos 1 de x mais a constante. Mas lembra que eu falei que a gente não vai chamar de tangente menos 1, a gente vai chamar de arco tangente. Perfeito? Só para lembrar. Próximo. 1 sobre raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Qual é a função que tu deriva e dá 1 sobre raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado? Esqueceram da minha aula de função inversa, derivada da função inversa, né? Arco seno de x, mas, novamente, tem livro que coloca seno menos 1 de x, tá certo? Mas nós estamos colocando arco seno. Tá ok? Agora, vamos às propriedades. A gente aprendeu assim, né? A gente aprendeu que a gente tem, se tiver duas ou mais funções, como é que a gente faz a derivada? A gente deriva cada uma como se a outra nem existisse, né? Separadamente, perfeito? Tá ok? Alguma pergunta aí? Então, ó, se eu tiver que integrar uma soma de derivadas, ora, eu também, claro, se para derivar eu posso derivar separado, para integrar, como é operação inversa, não vai ser diferente, né? Não vai ser diferente. Olha aí. Quero integrar a soma de 3 funções. Então, é só integrar cada uma como se a outra não existisse. Perfeito? Separadamente, porque uma não vai interferir na outra. Tá ok? Aí, de novo, lembra aqui, ó, quando você vai derivar uma constante vezes a função. Lembra como é que é? Tu repete a constante e deriva só a função, né? Quando tu for integrar, vai ser diferente? Tu vai repetir a constante e integrar só a função. Da mesma forma. Sem nenhum problema. Perfeito? Então, tu repete a constante e olha para a integral só da função para achar o resultado. Perfeito? Aqui eu cometi um pequeno equívoco. Aqui não é x, não. Aqui é k, tá? Para qualquer k pertencente aos reais, tá? Me perdoe aí. Agora vamos ver como é que a gente faz isso na prática, né? Então, já que é uma soma, integro cada um separado, né? Tá certo? Agora, olha aqui esse detalhe. Quando eu integrar essa, aqui é 1, né? Vai somar com 1. 1 mais 1, 2. E repete o mesmo resultado aqui de cima e embaixo, né? Só que quando eu integrei, aparece uma constante. Alguma dúvida? Aí mais, como está ao quadrado, 2 mais 1, 3. Sobre 3, porque 2 mais 1 é 3 de novo. Mais outra constante. Menos x elevado a 10 sobre 10, né? Mais uma outra constante. Ei, professor, vou escrever muita constante na minha prova? Presta atenção como é que eu vou fazer. Opa, aqui é menos, né? Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Menos x elevado a 10 sobre 10. Como é uma soma, a ordem das parcelas não altera a soma. Posso fazer assim, não posso? Tá ok? Agora, olhe só esse detalhe. Bom, é a constante C1. Aqui não serão 3 números? Quando você somar 3 números, qual vai ser o resultado? Um outro número, né? Então, por falta de um nome melhor, eu vou colocar só 1, né? Então, isso aqui, ó, é igual a C. Pronto. C1 mais C2 mais C3 vai dar um número. Como eu não sei quem é, eu vou chamar de C. Aí, em vez de fazer isso aqui, ó, você faz assim, ó. X ao quadrado sobre 2, x ao cubo sobre 3, menos x a décima sobre 10, mais uma só constante,
para aglutinar todas possíveis que possam aparecer. Entendeu a ideia? Em vez de estar escrevendo uma constante para cada um, coloca uma constante geral, uma constante zona, que é a soma de todas as que forem aparecer. Tá certo? Compreendido? Então, a resposta é essa. Ou, olha, tem um equívoco aqui, né? Aqui não é mais, é menos, né? Perdoe aí o lápis do professor, tá? Aqui é menos, porque aqui é menos, né? Então é menos, não vai mudar o sinal. Tá ok? Tá certo? Eu vi um barulho aí, parece que tem alguém querendo entrar, né? Então vamos continuar. Próximo exercício, olha aí. Como é que resolve esse? Aí tu vai dizer assim, professor, não tinha a regra para resolver nenhuma dessa. Aí você usa seus conhecimentos de matemática, né? Isso aqui não pode ser escrito assim, ó. Por quê? Adição de fração. Repete o denominador, está aqui e soma os expoentes, né? Então, só fiz fazer o processo de volta, né? Mas qual a vantagem disso? Olha aí, qual a vantagem? Isso aqui vai ser integral. Aí, ó. X ao cubo dividido por x ao quadrado é x. Por quê? Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai o expoente. 3 menos 2, 1. Tá lá. Menos. Um número dividido por ele mesmo dá 1. X dividido por x ao quadrado. De novo, repete a base e subtrai o expoente. Então, daria x elevado a menos 1. Não é? Porque aqui é 1 e aqui é 2, dá menos 1. Mas x elevado a menos 1 é melhor escrever 1 sobre x, como a gente já sabe, né? Tá certo? E daí é só fazer integral. Integral de x, x ao quadrado sobre 2. Ó, esse 1 aqui, ó, não é a mesma coisa que x elevado a 0? Eu vou somar 1, vai ficar menos x. 0 mais 1 é 1, sobre 0 mais 1, 1. Perfeito? Mais ln do módulo de x mais a constante. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Entendi, professor. Perfeito. Vou passar para a próxima, então, tá? Vou apagar. É só a repetição, né? E é isso. Tá? Próximo. E esse aqui ficou mais complicado, né? Ó. Essa aqui eu já sei direto, que é x ao quadrado sobre 2, né? Mas eu não vou fazer ele ainda, eu vou dar uma arrumada, né? Integral. Aí tá, o x continua x. Eu só resolvo quando eu for resolver tudo, mas raiz de x não é a mesma coisa que x elevado a meio? Menos x elevado a menos 4. Por quê? Quando eu levo x à quarta para cima, troco o sinal do expoente. Pronto. Virou tudo potência. Regra da potência eu sei. Vai ficar x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Estou fazendo bem devagar esse, tá? Como é uma potência, né? Ó, meio mais 1 sobre meio mais 1 menos x elevado a menos 4 mais 1 sobre menos 4 mais 1. Bom, como eu disse antes, colocar só uma constante zona para tudo, né? Tá certo? Aí vamos lá. Aqui a gente já sabia, né? Direto, x ao quadrado sobre 2. Aqui, ó, mais meio mais 1, né? Ó, é fração, né? Ó, meio mais 1 sobre 2 por 2 vai dar 1, vai dar 1. Aqui é 1, né? Pois 1 vai dar 2, 2 vezes 1, 2, mais 2, então vai dar 3 sobre 2. Então, x elevado a 3 sobre 2, como repete o expoente aqui, então também dá 3 sobre 2, né? Menos x elevado a menos 3 sobre menos 3, mais a constante. Agora, olha o que eu vou fazer. Estou só arrumando, ó. A integral foi daqui para cá. Dessa linha em diante foi só arrumar, né? Aqui mais 3 meios vira 2 terços, porque está no denominador, né? Repete a primeira e multiplica pela segunda invertida. Eu vou inverter isso aqui e vai virar 2 terços. Tá certo? Vezes x elevado a 3 meios, vou voltar para a raiz. Raiz de x ao cubo. Né? Aqui, ó, vou colocar esse menos para cá. Menos com menos, mais. 1 sobre o 3, menos com menos mais virou 3, e o x menos 3 vira, jogo para baixo, e ele vira x ao cubo, mais a constante. Alguma pergunta?
Simplesinho, né? Simplesinho. Então é isso, né? Perfeito? Ok? É isso. E é isso que eu tinha para hoje, colegas. Foi difícil? Foi mais difícil entender derivadas do que isso aí, professor. Porque ó, já acostumou.